O que aconteceria se você perdesse o seu emprego? E se você perdesse a sua casa? E se além de você perder o seu emprego, perder a sua casa, você descobrisse uma doença terminal? São situações que nenhum de nós quer pensar, não é mesmo? Mas a gente precisa saber responder uma pergunta quando algumas situações vêm na nossa vida. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? Nosso Deus soberano, criador de todas as coisas e também mantenedor delas, nos deu um guia para podermos lidar diante de situações fáceis e também das difíceis da nossa vida. Esse guia é a Bíblia Sagrada. E sobre essa pergunta nós conseguimos encontrar a resposta no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Então, sobre como reagir aos momentos difíceis, ou o que fazer quando as coisas vão de mal a pior, a Bíblia nos diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uma história um tanto quanto triste. Nós vemos um homem desesperado com sua família em busca de comida e essa família sendo então despedaçada, uma fatalidade. A grande questão é como reagir a momentos como este. Quando nós olhamos para o texto, parece uma história simples, de alguém que está passando por uma espécie de êxodo, alguém que está buscando um lugar melhor para a sua família. Mas o texto vai muito além disso quando nós começamos a observar alguns detalhes que a Escritura nos traz. Por exemplo, quando a gente lê que nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra, nós já temos um indicativo de quando essas coisas aconteceram. Os dias em que os juízes julgavam eram conhecidos como dias terríveis. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes, você vai perceber que é uma época em que cada um fazia o que parecia reto ao próprio coração. E a Bíblia fala disso. Cada um agia pela própria vontade e ninguém havia que determinava como agir adequadamente. E aqui houve fome na terra. Fome na terra era uma maneira de Deus punir o seu povo ou outras nações. Uma maneira de Deus aplicar a disciplina para que o povo se arrependesse de seus pecados e então voltasse a servir ao Senhor da maneira adequada. E percebam ainda que é dito que houve fome na terra e um homem de Belém de Judá. Aqui nós temos a cidade cujo nome é Belém, que significa casa de pão sem pão. É como se nós fôssemos na padaria e não encontrássemos pão. O lugar que deveria ser farto estava escasso. E é exatamente o que acontece. Este homem sai da sua terra e vai habitar em Moabe. Se você procurar Moabe nos livros da lei, você vai perceber que é um inimigo que Deus disse para o povo não se relacionar. Os moabitas haviam feito muito mal para Israel e Deus disse para o povo de Israel não se relacionar com o povo de Moabe. Então nós estamos vendo um homem saindo de Belém, onde deveria ter pão e não tinha pão, indo para uma terra inimiga com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Mais interessante ainda é que Elimeleque significa Deus é o meu rei. O que nós estamos vendo, na verdade, é um homem que foge da promessa de Deus. Então, quando as coisas forem de mal a pior, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos lembrar da promessa de Deus. Por quê? O homem estava em Belém de Judá, a casa de pão, lugar que deveria ter pão e havia fome na terra. Certamente Deus estava disciplinando o seu povo para que o seu povo voltasse para ele. E o que ele faz, em vez de orar ao Senhor, em vez de se voltar ao Senhor, é justamente ir para uma terra inimiga. Em termos militares, Elimeleque estava desertando, estava cruzando as fronteiras e as linhas inimigas e se juntando a um povo que Deus disse para não se juntar. Ele não se lembrou da promessa de Deus, a mesma promessa que Deus fez ao seu povo, que daria aquela terra e que o sustentaria ali na terra que mana leite e mel. O homem cujo nome significava meu Deus é rei, agiu como se não houvesse rei em Israel e fez de acordo com o próprio coração. Continuando o texto, nós vemos que os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então não se lembraram da promessa de Deus.
Logo em seguida, versículo 3, traz um tom ainda mais triste nessa história. Diz assim a palavra: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E agora, José, a coisa piora, vai indo de mal a pior, e essa mulher fica sozinha com os seus 2 filhos após o seu marido morrer. Não sendo suficiente, o versículo 4 nos mostra que eles também não se lembraram da palavra de Deus, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Malom e Quilion tiveram a oportunidade, como líderes da casa, já que seu pai havia falecido, de fazer diferente. Dizer: olha mãe, nosso pai errou, é hora da gente voltar. Mas não é isso que eles fazem. Eles se casam com moabitas e a lei proibia isso. E agora eles estão ali parados por quase 10 anos. A história não para por aí. Além de nos mostrar que eles não lembraram da palavra de Deus, eles morrem. Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uma mulher estrangeira de uma terra inimiga, sozinha, em terra estranha, desamparada, numa época em que as mulheres não tinham qualquer valor, muito menos segurança. E agora, o que essa mulher deveria fazer? E a resposta é: ela deveria se lembrar da misericórdia de Deus. E é o que ela faz. O versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Por muito tempo, Noemi, seus filhos e também o seu marido estiveram em Moabe. Agora, sozinha, desamparada, somente com suas noras viúvas, resolve voltar. É hora de encarar o passado, encarar as dificuldades e retornar para onde jamais deveria ter saído. Ela então, vendo que o Senhor se lembrara de seu povo, retorna para aquela terra de onde não deveria ter saído. O que nós aprendemos com isso é que existe misericórdia disponível para aqueles que resolvem se voltar ao Senhor. É uma oportunidade para todos aqueles que já ouviram do Evangelho, já ouviram da graça do Senhor, do poder do nosso Deus, de voltarem, de fazer um retorno naquele caminho como numa estrada de onde deveriam nunca ter saído. Vejam que a palavra do Senhor nos mostra que o nosso Deus tem misericórdia e se lembra do seu povo. Nós aprendemos então com essa história que quando as coisas vão de mal a pior, nós precisamos nos lembrar da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e tem prazer em agir assim. Ele pode agir assim na minha vida e também na sua vida. Não importa quão distante você esteja, ainda há oportunidade para voltar no caminho do Senhor. E mesmo que todas essas coisas difíceis tenham acontecido, essa história de Ruth nos ensina algo muito importante. Nós vemos como Ruth, uma moabita, ingressa no meio do povo de Deus e se torna então a mulher que fará parte da linhagem do rei Davi. Mas não somente isso, ela também faz parte da linhagem do nosso rei Jesus. Ruth, fazendo parte, sendo então aquela por quem viria Davi, é justamente essa a intenção do livro, acredita-se que Samuel tenha escrito para legitimar o trono de Davi, está escrita numa genealogia muito importante, a genealogia do nosso Senhor Jesus. Então algumas coisas acontecem na nossa vida, nós não entendemos bem, mas o Senhor sabe exatamente o que está fazendo e nisso nós devemos confiar. Que Deus nos abençoe, para que nos momentos difíceis nós saibamos como agir, lembrando sempre da promessa de Deus, lembrando sempre da palavra de Deus para não atentarmos contra ela e também nos lembrando da misericórdia de Deus.